Olá, meu nome é Fábio Canzato. Eu vou estar apresentando agora para vocês o modelo Duster Cruiser para o desafio Renault Experience 2020. O Duster Cruiser, vou falar um pouco sobre o conceito que a gente tem desse modelo, que a gente está visando as vantagens que o modelo Cross pode oferecer na sua categoria, que poderia estar suprindo uma necessidade no mercado brasileiro, que é essa, um modelo que é uma mistura, né, de SUV com carro, um modelo mais híbrido, né, na categoria exatamente Cross. Então, ele vem para suprir as necessidades do mercado, né, e com as mudanças, principalmente no design mais eficiente, que eu vou estar explicando melhor o que significa isso. Então, sobre a sua eficiência, né, quando eu falo eficiência, eu digo por causa do tamanho dele. Então, por causa que ele vai ser um modelo robusto, mas ele não vai ser um modelo SUV, que é um pouco mais pesado, isso torna ele um pouco mais econômico e eficiente em relação à resposta do motor, por exemplo. Então, ele é mais ágil, que é excelente em ambientes urbanos, né, que você pegando um trânsito ou algo do tipo, ou você pegando uma estrada, fazendo um tipo de viagem, um programa de final de semana, é uma proposta bem interessante, um modelo que vem a ser um pouco mais econômico na categoria Cross, né. Então, a gente tem seu design que continua robusto, isso é muito interessante, porque é para manter a identidade original da Duster, que foi exatamente uma parte do briefing que a gente recebeu, aguentando terrenos acidentados e ruas em má conservação, que é exatamente o conceito off-road, mas que também se aplica à cidade, por exemplo, de São Paulo, que é onde a gente tem basicamente esse tipo de aspecto nas nossas estradas, ruas e avenidas. Seu espaço interno, por causa do tamanho dele, continua proporcionando muito conforto aos passageiros. Esqueci de mencionar também que o design robusto traz uma sensação muito agradável de segurança para quando você está dentro do modelo. A inspiração visual que eu tive para dentro do Cruiser foi basicamente essa carroceria larga, em primeiro lugar, que era para manter exatamente a essência da SUV, da robustez, da agressividade da Duster, que é uma das relações mais interessantes que tem. A gente tem também as linhas contínuas, você vai poder observar isso tanto nas grades quanto nos detalhes que seguem no modelo. O aspecto esportivo, principalmente o aspecto esportivo, a gente também fez uma mudança no farol traseiro, que trouxe do Megane Sport, e ao mesmo tempo que a gente misturou com o farol traseiro da Duster. Então ela tem umas linhas entrelaçadas entre elas, eu vou estar especificando um pouco melhor elas um pouco mais para frente no detalhe do projeto. Então, as primeiras ideias foram basicamente assim. O primeiro modelo que a gente fez, inclusive o primeiro briefing que a gente fez, era para ser o modelo hatchback. Só que o que aconteceu? A gente viu que estava fugindo um pouco da proposta, então ela foi se desenvolvendo de hatchback para outros modelos. Então, eu vou mostrar primeiro as nossas ideias iniciais do modelo hatchback. Então, como você pode ver, o que eu estava mencionando primeiramente, sobre as linhas contínuas do modelo, você usou isso muito nas grades e nas séries iniciais, e esse aqui seria uma primeira ideia do que seria um modelo hatchback da Duster Cruiser. Então, você pode ver que ela era bem larga, e isso é uma coisa interessante que a gente manteve no projeto. A grade tem um aspecto esportivo, você pode ver aqui, tanto no farol quanto na grade. Ele era bem rebaixado, foi uma das primeiras ideias que a gente teve que fugiu do briefing. E uma roda, ele tem um visual bem touring, se você prestar bem atenção, né? E ele está mais preocupado também porque ele só tem duas portas. Então, como você pode ver aqui, ali no canto superior esquerdo da tela, você consegue ver da onde a gente tirou um pouco da inspiração do farol traseiro, que veio da Duster, para o Duster Cruiser. Então, ao mesmo tempo que ele é, sim, um modelo esportivo e ele se diferencia bastante da Duster, ele tem, sim, a inspiração vinda das linhas originais da Duster. Então, aqui você pode ver alguns sketches dos primeiros faróis que a gente fez, faróis frontais. Aqui um detalhe bem interessante foi o que a gente manteve no projeto, que foi essa grade mais agressiva, ela tem uma entrada bem grande de ar, alguns faróis mais agressivos também, você pode ver o flow do ar, como é que ele funciona, e uma vista lateral com um detalhamento um pouco mais elaborado do nosso hatchback. Aqui outro detalhe que a gente fez, para ver um pouco melhor os primeiros sketches do farol traseiro, você vê também que ele era bem baixo mesmo, e ele tinha umas peças super esportivas, né? Vocês podem estar dando uma olhada nos detalhes.
Isso aqui é outro detalhamento da grade fundamental que a gente fez. E na evolução do desenvolvimento desse projeto, a gente fez ele por um SUV, uma derivação que a gente teve do próprio Duster, que seria o nosso Duster Cruiser, mais ou menos SUV, né? Então, você pode ver os primeiros sketches que a gente teve, você pode ver que ele era bem mais alto, continuou robusto, alguns detalhes mudaram, por exemplo, a grade fundamental ela fechou. Isso aqui mais algumas elaborações do detalhe traseiro. Outro modelo da grade frontal do próprio modelo SUV. Então aqui você pode ver uma variação, aqui ele já está com 4 portas, entretanto, visualmente ele não ficou muito legal, a gente continuou desenvolvendo. Ali você pode ver que a proporção também ainda não está interessante, a gente não estava chegando onde queria. Aí, a partir desse modelo aqui, a gente começou a desenvolver ele, que foi mais ou menos a proposta mais interessante dele. Ele era alto, tinha um perfil um pouco mais cross, ainda não era, mas a gente estava chegando lá. A gente manteve 2 portas, uma parte interessante do projeto. Lembra um pouco sobre a marca Range Rover que fez a Evoque. Bem interessante, eles fizeram uma proposta bem esportiva para o modelo que continuou sendo SUV. A gente manteve isso interessante e passou para o próximo. Você pode ver mais alguns detalhes aqui. Chegando finalmente na proposta que é o Duster Cruiser. Basicamente, o que a gente viu aqui seria um pouco mais eficiente em relação ao tamanho, consumo e o tipo de cliente que está comprando a Duster. Quem compra a Duster? São pessoas que praticam algum tipo de esporte, viajam, levam bastante bagagem com elas, precisam de espaço, gostam de uma sensação de segurança. E é uma série de fatores que a própria Duster traz que a gente envolveu dentro do projeto da Duster Cruiser. Então, o que traz um pouco de diferença desse modelo? Ele é bem agressivo, ele é robusto, isso a gente manteve, e ele é mais prático, que são as maiores diferenças que a gente tem entre a Duster e a Duster Cruiser. Então, a visão compartilhada com o perfil da Duster, mantém a identidade original da Duster como um próprio mais esportivo. Então, você pode ver agora que ele ficou bem esportivo mesmo. Então a gente tem uma série de detalhes nele que não vão deixar ele passar desapercebido. Se você andar na rua, as pessoas vão ver que você está ali com um modelo super robusto e bem esportivo. Então, basicamente, esses são os esboços que a gente teve nos sketches do modelo da Duster Cruiser, os primeiros por sinal. Você pode ver que é um design bem agressivo, é uma proposta bem diferente do que a gente tem na Duster, ao mesmo tempo que você percebe que eles têm uma correlação. Você consegue ver a robustez dela. Eu gosto muito de ressaltar a robustez desse modelo aqui. Mais alguns detalhes, a gente fez isso também com um cliente, por exemplo, que compraria o Duster Cruiser, uma pessoa que está andando por aí, está com uma mochila grande, precisa carregar coisa no carro. Então esse é um modelo que veio para suprir algumas necessidades. Os detalhes você consegue ver mais ou menos do posicionamento da Duster Cruiser. Alguns detalhes internos que a gente deu uma diferenciada no modelo da Cruiser, da própria Duster. Então, como vocês podem ver, o primeiro detalhe que eu fiz aqui foi no volante. Por que no volante? O volante não tem uma empunhadura muito grossa, senão ela é bem fina, né? Isso foram alguns detalhes que a gente estava fazendo na mudança de observações feitas dos clientes da própria Duster. Então, como é o modelo Cross, a gente engrossou para dar um aspecto tanto mais esportivo e uma empunhadura melhor. Quando você está segurando o volante, você sentir uma sensação mais segura. Outro detalhe que a gente fez, em vez de você ter um painel interativo com algumas funções de rádio, atrás, como se fosse um manete, a gente colocou ele integrado já no volante. Então é tudo analógico, você consegue fazer isso quando você dirige. Inclusive, isso é um aspecto um pouco mais seguro para quem está dirigindo. Sobre o dual logic, continua normal. O único detalhe que a gente fez foi ter passado do lado que você não enxergava, porque o comando ficava diferente da onde você pode ver, então a gente passou para o lado que você enxerga. Então você sabe a marcha que você está mudando, isso funciona no dual logic ou no automático normalmente. O banco,
ele tem novamente, a gente está ressaltando da parte esportiva, então ele tem uma empolgadora, uma ergonomia melhor para te segurar melhor dentro do carro, você está notando um pouco mais ágil e um tanto quando você está no terreno acidentado para você não chocar tanto. Então ele te segura melhor, te traz uma sensação mais ergonômica, mais confortável e mais segura. Isso sobre os detalhes interiores, sem falar do aspecto que ele tem, que ele é bem espaçoso. Basicamente, o detalhamento lateral do modelo que continua bem robusto. As linhas, elas tentam manter o aspecto que ela tinha. Alguns detalhes mudaram, claro, como é esportivo, um pouco mais compacto, mas ao mesmo tempo tem um espaço interno, mantém o perfil da Duster. O detalhamento traseiro, os sketches que a gente fez de modelo, então aqui você consegue ver que ele é bem alto, ele tem uns aspectos bem esportivos, você pode ver as entradas, saídas de ar no carro. O farol traseiro eu havia comentado já na metade do projeto, você pode ver esse detalhe bem bacana, traz uma sensação bem esportiva, bem segura. Então esse aqui é um detalhamento da frente também. Eu fiz um render em cima dessa imagem, um pouco mais artístico, você consegue ver ele no ambiente off-road. Bem interessante também, você pode ver, imaginar mais ou menos um tipo de terreno que esse carro encara. É bem legal você ter isso em mãos para tudo melhor. Então, novamente falando dos aspectos que ela pode fornecer para o tipo de cliente que compra ela. Então, você imagina esse carro tanto no ambiente off-road, tanto no ambiente urbano. Então, você pode ver que ele tem um design bem agradável, que traz uma sensação de segurança, super esportivo, e em cima disso aí você consegue ver alguns terrenos que ele poderia estar indo, poderia estar fazendo um programa de uma viagem de final de semana, fazer um bate-volta, levar uma prancha de surf, uma série de bagagem em cima. E isso que é interessante na proposta do Cross dentro da Duster. Então é isso, esse foi o meu projeto de ação e agradecimento especialmente ao professor Marcelo Bramer, que me orientou em toda essa jornada do desenvolvimento do meu projeto, que é a Duster. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.